Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi, e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi, e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós queremos dar boas-vindas a todos os formandos, familiares, amigos que decidiram estar aqui nesta festa de celebração a Deus, de gratidão ao Senhor por esta conquista, depois de uma jornada de estudos, perseverança, e nós estamos aqui para agradecer a Deus e exaltá-lo, porque Deus é real, Ele supre as nossas necessidades diárias e devemos render graças reconhecendo o Pai Nosso que estás nos céus. Vamos nos colocar em pé e nós vamos então orar ao Senhor, consagrando esta noite que decidimos então estar juntos para agradecê-lo. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Estamos aqui reunidos nesta noite, aqui nesta igreja, Primeira Igreja Batista de Aracaju, para te adorar e agradecer ao Senhor por esta conquista, ó Deus, que os nossos irmãos, amigos, testificaram, e nós estamos aqui, ó Deus, para celebrarmos juntos, agradecendo ao Senhor, ó Deus, pela tua provisão, pelo teu cuidado. Ó Deus, abençoa-nos neste encontro, fala, Senhor, mediante a tua palavra, e receba, ó Deus, a nossa gratidão, nosso ato de louvor e adoração ao Senhor, por esta vitória conquistada por cada um destes formandos. Receba, Pai, este culto como um cheiro suave, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Quero convidar aqui Sidney Oliveira para a leitura bíblica. E logo depois teremos então a adoração ao Senhor com cânticos. Graça e a paz, boa noite a todos. Vamos fazer a leitura bíblica. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. Eu sempre louvarei o Senhor. Que todos os seres vivos louvem o santo Deus para sempre. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem-se que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo e o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Como são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos cantar, celebrar o nome do Senhor, esse momento tão alegre de festa. Essa música a gente vai cantar, toda sorte de bênçãos, e no refrão dela a gente vai cantar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. E aí a gente queria fazer um combinado rapidinho. Quando for para a direita, vai todo mundo para a direita. Certo? Não for para a esquerda, todo mundo para a esquerda. Para frente, vai para frente, para trás ou para trás. Pode ser? Vamos lá. Será, ganhar uma promessa. Tu esperarei, transbordarei.
celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre sua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Começo? Por onde eu for a tua bênção me seguirá, por onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos, Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado. mais uma vez eu quero cantar por todo lado. Por todo lado. Sou abençoado, yeah, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Amém, glória a Deus. Que nesse culto ele continue sendo exaltado em nossas vidas, nas profissões que escolhemos fazer. Amém. Ele é o Senhor.
Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A ti te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz em Cristo Jesus, Senhor nosso, Senhor da igreja. Eu quero confessar um negócio que talvez vocês não acreditem, mas já vão mais de 100 formaturas de que eu participei aqui nesses 24 anos que voltei à sede. Lembro que voltei em 2000, né, como pastor de jovens, e de lá para cá, tomando uma base aí por baixo de 5 formaturas por ano, que tem muito mais do que isso. Mas acreditem, essa formatura, para mim, sem desprestigiar nenhuma, é a mais emocionante. É a mais emocionante que eu estou vivendo com vocês. Porque, não é porque é algo, eu penso que nesses 24 anos, inédito, mas é porque precisávamos de um registro.
precisavam dele, embora alguns já tiveram colação de grau, aliás, todos aqui tiveram. Que aqui se trata, viu, meus queridos, de formados, não formandos. Mas essa igreja entendeu em poder realizar esse culto, convidar vocês parentes, numa noite de sexta-feira. E muita gente queria estar aqui, não é? Mas por ser chamado dia útil, né? Aquele dia onde temos muitas atividades, e se chega mais tarde. Mas eu gostaria de dizer a vocês que eu estou muito feliz nessa noite. Porque para mim é a formatura mais emocionante que eu estou vivendo em tantas formaturas. E olha que nós já tivemos formaturas aqui, deu assim dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor continua sendo bom, e Ele não é? Dando vitória aos nossos jovens, até alguns que já com idade chegam à graduação, ou uma segunda graduação, enfim. E eu quero deixar um texto, uma palavra bíblica, que já é fruto de reflexão minha, inclusive nesses cultos de formatura, tá certo? Então ela é fresca, ela é nova no sentido de que cada vez que eu prego, e eu conheço um pregador que ele disse que a mensagem só é boa quando a gente prega 14 vezes. Eu não preguei isso tudo, mas eu quero trazer novamente essa palavra chamada Corações Sábios e compartilhar com vocês aqui nessa noite. Eu vou estar falando de costas para vocês, mas o coração está aí, tá certo? O coração está aí, e de vez em quando, quem sabe, me reportarei aí a vocês, não é? Mas Corações Sábios é uma palavra objetiva, mas uma palavra precisa, usando o texto do Salmo 90, versículo 12, que será projetado aqui, Salmo 90, 12, e eu lerei primeiramente, depois quero convidar você a ler comigo, tá certo? Salmo 90, 12. Corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, de fato, a vida, não é? Aqui fala sobre vida esse texto. E é bom falar rapidamente o contexto do texto. O contexto do texto é o seguinte: esse é um salmo, e é o salmo possivelmente mais antigo que nós temos na Escritura. Porque ele foi escrito por Moisés, a autoria dele é atribuída a Moisés. E Moisés é anterior a Davi. Davi veio posteriormente. Então, esse salmo é um dos mais antigos que temos, embora venha aqui no meio da Bíblia. E Moisés é muito conhecido na Escritura Sagrada. Um homem que foi educado com todo o conhecimento do antigo Egito, não é? Criado como um príncipe, filho da filha de Faraó, adotado por ela e ali criado com toda aquela pompa, com toda aquela estrutura de educação. E depois ele é chamado para liderar o êxodo, a saída do povo do Egito, rumo à terra prometida. Então, esse salmo, o Moisés está refletindo conosco sobre a vida. E eu destaco aqui 3 elementos importantes em relação à vida. O primeiro deles é que a vida tem um elemento pedagógico, um elemento de ensino e aprendizagem. A vida é uma grande escola, é uma grande faculdade, que nós nos matriculamos quando nascemos. E depois vamos migrando, sigrando esse mar da vida. É claro que num período de cerca de 4 ou 5 anos, que é quando a gente começa a lembrar dos primeiros fatos, 1, 2, 3, 4, talvez não mais, porque eu duvido aqui, posso até estar equivocado, se vocês lembram, se um de vocês aqui lembra o primeiro dia que vocês foram para a escola. Lembram? Alguém lembra aqui o primeiro dia que você foi para a escola? Ninguém lembra, por quê? Porque você chega à escola hoje, é uma geração aqui que foi à escola com 6 anos, com 7 anos, né? Mas eu estou olhando aqui e quero crer que foram com 3, com 4, com 5, né? Por aí. Então, dificilmente vão lembrar. Mas nós nos matriculamos quando entramos nessa vida, quando mergulhamos nessa vida, não é? E o fator, o elemento, a vida como elemento pedagógico, é porque a vida nos ensina. A vida ensina. Tem gente que tem dificuldade de aprender. Uns não aprendem nunca, parece. Outros aprendem muito com a vida, não é? Independentemente de idade, porque já vi a sabedoria ou já vi maturidade em gente jovem e já vi meninice em gente sem considerar aquele aspecto que é natural, né, de doenças como Alzheimer, que é o outro fator, não é sobre isso que eu estou falando, mas já vi infantilidade ou meninice em gente adulta. Então, independentemente de idade, a vida, ela tem um elemento de ensino e de aprendizagem.
E eu gostaria de destacar 2 elementos aí dentro desse processo. O primeiro deles é a escola que vocês fizeram parte, que nenhuma faculdade vai ensinar vocês. Que é a escola da vida das raízes familiares. Nenhuma faculdade, por melhor que seja, vai trazer as raízes, os momentos, sejam eles, ou foram eles bons, como a gente considera, ou foram eles desgastantes, porque toda família tem os seus poréns. Todas. Mas há momentos que nós percebemos que aprendemos em casa. E nós levamos para a vida. Nós conduzimos para a vida. Inclusive, quando vamos casar, e alguns aqui estão casados, que não estão casados, nós desejamos que casem logo, né? Amém? A gente leva 2 malas. A mala da perspectiva e do sonho de uma família constituída de 2 pessoas e a mala de casa de papai e de mamãe, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu quero destacar. Essas raízes que vocês vão levar para sempre. Esses fundamentos de gente que, se você está aqui, você está, não é sonho? Teve gente que lutou por você, colocou no braço, cuidou, como pôde, a ponto de você chegar aqui. Segundo é a educação, ou a vida numa formação escolarizada. Que essa aí, eu disse quinta-feira aqui, me parece, que de 1.000 brasileiros, 1.000, apenas um conclui uma graduação. Apenas um de 1.000 brasileiros conclui uma graduação. Nós temos dados em outras nações, é claro que não tão ricas até quanto o Brasil, com as riquezas dele, mas com um investimento grande em educação. Grande, grande. O professor sendo respeitado, e mais do que isso, respeitado naquilo que se investe nele. O investimento desde a fase infantil, que é a base de tudo. Eu sei que os governos têm se empenhado. Eu sei que há um percentual investido em educação de cerca de 25%. Sei disso. Mas ainda é pouco quando a gente vê os dados. E mérito de vocês, é claro, mas uma oportunidade também, porque a questão de escolarização não é só quem são os melhores, são as oportunidades que são nos dadas. Então, vocês chegaram à conclusão. De 1.000, vocês entraram. E 999 não conseguiram. A gente tem que lutar para se empenhar, para mudar esse quadro. Né? Em todas as áreas que nós temos na nossa sociedade. Mas um segundo fator, em relação a corações sábios, é que a vida, ela tem um elemento cotidiano. Um elemento de contar dias, não é? Ensina-nos a contar os nossos dias. E não os nossos anos apenas. E não as graduações que são pontuais a cada 4, 5, 6 anos. Mas contar dias. O que é que Moisés tem em mente aqui quando ele traz essa expressão? É que eu e você, nós precisamos viver cada dia como sendo aquele dia. Eu não diria o único dia da nossa vida, porque é muito forte essa palavra. Mas viver cada dia, viver cada dia. É claro que a Escritura se preocupa com as coisas anuais, com os fatos anuais. Mas como a Bíblia dá um destaque às questões diárias, não é? As misericórdias do Senhor, já disse aqui, reitero, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam anualmente, amém? Não é. Você já sabe. Se renovam cada manhã, diariamente. Então, nós precisamos valorizar o dia, o cotidiano. Por mais que eles pareçam rotina, não é? Mas em nossa vida é diferente. É diferente. Então, a vida como elemento cotidiano. Gente, você dormir, e você, de certa forma, como eu digo aqui, morrer, não é? Entre aspas, e acordar vivo no outro dia. Para os que são casados, você olhar para o lado e você dizer, não, minha esposa está viva, graças a Deus. Meu esposo está vivo. Isso é motivo de muita alegria. Viver o cotidiano, viver o dia a dia. Esse é um segundo elemento de corações sábios. Gente que tem coração sábio, ele entende a vida como elemento assim, de ensino e aprendizagem, e entende a vida como um elemento cotidiano. Deve agradecer. Ele é proporcionado, não é? Há uma propulsão natural em poder agradecer. Um coração grato. E terceiro e último, é a vida como elemento sapiencial. Corações sábios é redundância dizer que ele entende a vida como elemento de sabedoria, um elemento sapiencial. E o final do versículo 11 diz justamente isso. De tal maneira, versículo 12, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aí a pergunta que surge é, quem é sábio? Qual é a pessoa que pode ser considerada uma pessoa sábia? Quem é que pode ser chamado de sábio? Sábio
eu gostaria de dizer que não são dois elementos que às vezes a gente confunde com pessoas sábias. Primeiro, sábio não é o sabido, no sentido pejorativo mesmo da palavra. Aquele que é enganador, uma pessoa enganadora. Conhece alguém que é enganador? Alguém que para subir, alguém tem que descer, ele tem que puxar o braço de alguém, porque não pode subir os dois. Aí ele puxa para que possa subir, puxa o tapete. Esse é o enganador. Se reflete no trânsito, se reflete no pagamento de impostos, se reflete na questão do ambiente eclesiástico. Líderes que, em vez de ser pastores, são lobos. Ovelhas que têm a aparência de ovelha, mas de ovelha de fato não são. Por quê? Porque vive uma vida de engano e tentando enganar. Então, esse não é o sábio. Não é o sábio. E não é coisa só aqui do Brasil não, viu? Porque, vez por outra, a gente ouve, não, isso ocorre aqui só... Não, ocorre em todo mundo. Ocorre em todo mundo. Aqui no Brasil, lamentavelmente, a figura do sabido, ela parece que impune. Existem leis. Mas eles tentam até enganar as próprias leis, ludibriar as leis. Mas que um dia serão descobertos, porque hoje ninguém se esconde. Inclusive, é um texto bíblico que diz que não há nada escondido debaixo do sol, que não vem um dia ser revelado. Vem. Então não é o sabido que nós estamos falando, nem é o inteligente. A figura do inteligente, ela é admirável. Pense numa pessoa inteligente, não é? Que não é o caso desse que vos fala. Mas pense em alguém inteligente. Gente que... Puxa, eu tinha um colega de seminário, posso até dizer o nome dele aqui, porque ele está na ativa, está no ministério, chamado Ivanildo. Ele está lá no Rio Grande do Sul. Quem sabe eu recorto isso aqui e mando para ele, para dizer, Ivanildo, não tinha uma pergunta que a gente fizesse. Alguns professores, quando a gente fazia uma pergunta, eles ficavam titubeando ali, né? Mas ele sempre tinha uma resposta, e resposta sim, fundamentada. Um sujeito lá do sertão do Ceará, e que aprendeu didaticamente, assim, de forma... começou a ter aulas, mas depois começou a aprender idiomas, inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, né? Falava pelo menos 5 idiomas, e tinha resposta para muita coisa que a gente pergunta, rapaz, isso aqui, como é isso? Eles não, sempre tem uma resposta. Eu considero o Ivanildo, nunca mais o vi, a não ser pela rede social, nunca mais dei um abraço nele, mas considero o Ivanildo inteligente, assim como outros que eu vejo aqui na igreja, assim como outros colegas de ministério. Mas a inteligência é admirável, mas às vezes a pessoa pode ser inteligente, mas isso não quer dizer que seja sábio. Porque sabedoria é algo que é forjado, não nos livros acadêmicos, não. Eu quero trazer pelo menos 3 respostas para quem é sábio. E não para aí, sabe? Mas no meu entendimento, pessoas sábias, primeiro, elas reconhecem que existe um Deus criador, poderoso, maravilhoso. E elas rejeitam a ideia de que esse mundo nasceu assim, de uma explosão, de algo parecido. Respeitamos quem pensa diferente, mas não pegamos esse caminho. Como é que pode uma livraria surgir do nada? Quem foi que escreveu os livros? Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, dizia lá que existia lá naquela filosofia atomística, lá atrás ele disse que existe um primeiro motor. Nós não nascemos do nada, não viemos aqui do nada. Então o sábio vai dizer, não existe um criador nisso tudo. Existe alguém poderoso que criou, que formou tudo isso. Segundo, o sábio, ele vai reconhecer que ele não consegue chegar a viver sozinho. Ele precisa do outro. Ele não é uma ilha. Pessoas sábias vão dizer, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, como diz o cântico. Gente sábia vai dizer, eu precisei. Se não tivesse gente que botasse você no colo, lhe desse comida, lhe vestisse, lhe cuidasse, tratasse de você, desse amor, desse carinho, você não estaria aqui. Não tenha dúvida disso. Teve gente ali que botou você no colo. Eu quero ver eles botar hoje, viu? Hoje é um desafio maior, mas teve gente ali que botou você no colo. Tem ali pais, mãe, tem ali tios, tias, tem ali primos e primas que brincou com vocês pequenos. E eles estão ali, eles não estão em vão aqui. Inclusive alguns não estão mais aqui, porque já se foram. E vocês vão guardar para sempre a lembrança deles no coração. Quem sabe do avô, da avó, aos que conheceram a bisa, né? Ou bisavô, ou alguém querido, um amigo querido, que não está mais aqui nessa noite. Um irmão em Cristo da igreja, que você gostava muito. Até estes, não é?
Então quem é sábio vai reconhecer que não tem como viver sozinho. Não tem como. Ele vai reconhecer a importância do outro. E do outro, não o outro pelo outro, mas o outro fundamental. Fundamental. Eu não sei se na caminhada de vocês, alguns aqui tiveram a vontade de desistir. Desistir por algum momento da caminhada acadêmica. E teve gente aqui que deu palavra, que foi importante, para que você não desistisse. Ou quem sabe não falou nada, mas só a presença dele, só aquele abraço, só aquela mão no ombro, foi fundamental para que você caminhasse o restante da jornada. Então quem é sábio reconhece a importância do outro. Então quem é sábio reconhece a existência de um Deus poderoso e criador que vela pela nossa vida, a importância do outro. E terceiro e último, quem é sábio reconhece que chegou aqui pelos méritos da graça e misericórdia de Deus. Eu não quero tirar o brilho do empenho de vocês, porque eu imagino, porque eu passei um pouco por aí também, né? Os finais de semanas perdidos, as noites perdidas, que a gente via o dia amanhecer estudando, não é? Nos livros, nas pesquisas, nos fichamentos, às vezes uma dificuldade com um professor ou outro. E eu não quero tirar esse mérito de vocês. Houve empenho. E sem ele não chegariam, não. Não teriam como chegar. Porque vocês escolheram o que vocês plantaram. Mas eu lembro da Escritura quando diz que a vitória provém do Senhor. O cavalo, lá em Salomão escrevendo Provérbios, ele diz, olha, naquele contexto bélico, né? Que ele não vivenciou, porque ele já pegou um tempo de paz, mas ele dizia, o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Mas ele viu o seu pai Davi se preparar muito para a guerra. Mas a vitória vem do Senhor. A vitória vem de Deus. Então, houve empenho de vocês, mas não tenham dúvida, a vitória veio do Senhor Deus. Para honrar o empenho de vocês. Então, procuremos todos nós termos corações sábios, que entendem a vida como elemento de ensino-aprendizagem, um elemento pedagógico, entende a vida como elemento cotidiano, celebrar a vida diariamente, e entende a vida como elemento de sabedoria, um elemento sapiencial, que reconhece Deus Criador, que reconhece o outro como fundamental, e que reconhece o cuidado, a bondade, a misericórdia de Deus na nossa vida. Amém? Graças a Deus. Dada essa palavra, nós vamos, agora a partir de agora, ter uma participação mais direta. Já tivemos a leitura com o Sidney, nosso irmão em Cristo, mas nós vamos agora ter uma mensagem cantada, uma participação musical do Mateus da Paz, louvando ao Senhor e deixando essa mensagem cantada aqui para todos nós. Graça e paz, igreja. Amém? Hoje é um dia de festa, de gratidão. Somos gratos. Estou falando até em nome de todos, porque eu sei que é de todos essa palavra. Somos gratos a Deus pela jornada que Ele esteve conosco e nós alcançamos. Somos gratos a todos vocês que, se estão aqui, é porque nos conhecem. Sabemos que estavam orando por nós, né? Não só os padrinhos, familiares de todo mundo que está aqui. Gratos à igreja pela oportunidade também de promover esse dia festivo. E eu sei também que muitos de vocês estão gratos porque essa jornada terminou e não tem aquela... Vocês não passaram por aquele dilema, né? Dizer assim, toda hora chegava alguém depois de uma aula, um problema, e vocês tiveram que ficar ouvindo aquilo, né? Então, graças a Deus, essa jornada passou e vocês também não precisam mais passar por isso. Mas ao final de toda a jornada, é quando a gente olha para trás e diz que valeu a pena, né? Que valeu demais. Então, é nesse sentido que a gente vai cantar essa canção de agora. É uma música antiga e eu coloquei como sugestão para o pastor, aí ele já transferiu para mim. Pronto, então você canta, Mateus. Então, a gente vai fazer isso. Eu trouxe aqui só uma pesca, porque eu conheço, mas nunca cantei. Mas aí a gente vai louvar o Senhor. E é uma palavra que eu acredito que todos os formandos, não, né? Quem já se formou, formados, vão fazer dela também a sua mensagem. Amém? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui.
que eu já nem sabia mais onde é que fora se esconder. Valeu o tempo de esperar o teu querer. Valeu demais os dias mal passados, caminhando atrás de planos mal traçados, que eu só posso agradecer a tua mão que me livrou. Valeu o tempo de esperar, mas já passou. Pois eu estou bem certo, o breve tempo de aflição não pode comparar a nossa eterna salvação. E os dias de tristeza servem mais para destacar a imensa glória e honra com que Deus vai nos brindar. Valeu demais. Pois eu estou bem certo que o breve tempo de aflição não pode comparar com a nossa eterna salvação. E os dias de tristeza servem mais para destacar a imensa glória e honra com que Deus vai nos brindar. Valeu demais, valeu o tempo e o contratempo que essa história traz. E cada vão momento fica cheio de esperança, que a certeza da presença do Senhor em cada passo por onde eu for. Valeu demais, valeu. E aí, pessoal, valeu? Valeu demais. Amém, Deus abençoe. Muito bem. Eles agora vão fazer uma apresentação, né? E os mais tímidos, por mais que sejam tímidos, vão pelo menos dizer o seu nome, o curso que vocês concluíram e a instituição. Tá certo? Fechado aí? Né? Nome, curso que foi graduado e a instituição que os recomendou. Tá certo? Então podemos começar aqui pela Natália e indo lá, chegando aqui no final da Vitória. Boa noite, eu sou Natália, graduada pela Universidade Federal de Sergipe, pelo curso de Odontologia. Boa noite, sou Matheus Dantas, graduado também em Odontologia, só que pela UNIT, Universidade de Tiradentes. Giovana, Ciências da Computação, na Universidade de Tiradentes. Matheus da Paz, graduado em Direito pela UNIT. Boa noite, Marcele Sanches, graduada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Boa noite, me chamo Lucênia, sou graduada em Economia pela Universidade Federal de Sergipe. Boa noite, Elizabeth Brito, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará. Do Sergipe. Boa noite, graças e paz a todos. Eu sou o Paulo, eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Centro Universitário Uninter. Poliana, graduada em Direito pela Estácio. Rafaela, graduada em Psicologia na Faculdade Pio X. Boa noite, eu sou Rívia e eu sou graduada pela Universidade de Tiradentes, concluí o grau de bacharel em enfermagem. Meu nome é Sidney Batista, sou graduado em Teologia pela Faculdade Internacional Cidade Viva, em João Pessoa. Boa noite, meu nome é Tássio de Souza Bezerra, sou graduado pela Universidade de Tiradentes no curso de Arquitetura e Urbanismo. Vitória, sou formada em Psicologia pela Faculdade Pio X. Muito bem. Feita essa apresentação deles, para que aqueles que não tenham conhecimento agora o tenham, né? Vamos agora a um momento de homenagem e gostaríamos de chamar aqui a formada Poliana Góes,
para a homenagem aos pais. Vocês já imaginam, né, quem me pediu para estar aqui, né? Não preciso nem falar. Uma homenagem. Oi, meu amor. Queridos pais, irmãos, avós, tios, tias, primos e primas. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês. E eu estou falando em nome da turma, tá? Então, aí cada um vai pensando no seu ente, né, seu parente, que está aqui na frente. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês. Vocês são a base da nossa vida, nosso porto seguro e nossa maior fonte de amor e apoio. Aos pais, vocês são os nossos heróis, né? Desde pequenininho, a gente já tem o pai, né, como nosso super-herói, né, e nossa mãe também como a nossa heroína. Obrigado por cada sacrifício, cada conselho, cada abraço. Vocês nos ensinaram o valor da honestidade, do trabalho duro e do amor incondicional. Somos eternamente gratos por tudo o que fizeram e continuam a fazer por nós. Então, eu não posso falar por eles, mas por mim, né? Meu pai, todo o período ali da faculdade, ele era meu Uber, né? Então, ele me levava, me trazia de volta, e eu estudava primeiramente na FANESE, Santo Antônio, né? E morando no Luzia, imagina aí a distância. Ele ia todo dia, né? Às vezes manhã e noite, porque eu comecei a pegar aulas à noite também. Então, ele fazia esse percurso aí 2 vezes no dia, né? Reclamava um pouquinho, né? Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. E também minha mãe, porque assim que quando eu entrei no curso, né, no primeiro período, Isaac nasceu. Então, assim, né, toda aquela demanda ali de uma criança pequenininha, recém-nascida, e eu lá na faculdade, né? Então, obrigada, mãe. E obrigada, pai, né? Irmãos, vocês são os nossos melhores amigos e confidentes. Agradeço por estar sempre ao nosso lado, compartilhando sorrisos, lágrimas e aventuras. Sua presença torna nossa vida mais rica e completa. Então, Isaquinho, irmã te ama. Avós, vocês são a sabedoria e o carinho personificados. Obrigado por cada história contada, cada refeição preparada com amor e cada momento de ternura. Vocês são os pilares da nossa família e nossa inspiração diária. E eu me emociono porque ano passado eu perdi minhas 2 avós, então, né? Vocês vão entender aí um pouquinho. Tios e tias, vocês são como nossos segundos pais. Agradeço por cada conselho, cada gesto de carinho e por sempre estarem presentes nos momentos importantes. Vocês tornaram nossa família ainda mais especial. Primos e primas, vocês são meus primeiros amigos e companheiros de vida. Obrigado por cada brincadeira, cada segredo compartilhado e cada momento de diversão. Nossa ligação é única e preciosa. Então, os primos, né? Estou vendo, olhando aqui, vai para os demais também que vão estar assistindo, né? Espero, né? Amém. A todos vocês, minha eterna gratidão, nossa eterna gratidão. Vocês são os maiores tesouros, mais valiosos e a razão pela qual somos quem somos hoje. Obrigada por tudo. Com gratidão e amor. Aí agora eu falo pela turma, né, de formandos. Então, que vocês recebam, né, essa homenagem, né, do coração. Eu tenho certeza que se cada um pudesse vir aqui falar alguma coisa, né, seria assim algo muito precioso. Mas com certeza depois eles vão ali, né, ter uma conversa com vocês e agradecer por fazerem parte, né, dessa história. Porque a gente está ali com o diploma, mas se não fosse cada um de vocês dando o suporte que a gente precisava, o amor, o carinho, a atenção, com certeza seria muito difícil a gente chegar onde a gente chegou hoje. Então, muito obrigada. Nós convidamos a formada Elizabeth Brito para uma mensagem, não é? Aos amigos. Boa noite. Que noite especial, não é mesmo? Este momento
este é o momento de festejar a vitória alcançada. Um momento de parar no tempo e relembrar o filme construído ao longo do caminho percorrido. Um momento de agradecimento, inclusive aos nossos queridos amigos, que estiveram presentes durante toda essa caminhada e que nos apoiaram nos bons e maus momentos. Momentos em que pudemos compartilhar lágrimas, dificuldades, pedidos de oração, mas também celebrar verdadeiros milagres e bênçãos da parte de Deus. Deus é muito bondoso em sua capacidade de gerar conexões tão maravilhosas. Na Bíblia, mais especificamente no livro de Eclesiastes, para aqueles que estão familiarizados, a amizade, curiosamente, é a única área da vida que não é chamada de inútil. Em Eclesiastes 6:14 está escrito o seguinte: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Nada comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé. Isso é um fato. Nossos amigos são, sim, extremamente preciosos para cada um de nós. E por isso, enfim, eu encerro este momento dizendo que essa etapa que celebramos hoje é apenas o início de uma nova jornada. E nós somos gratos a Deus desde já, pois nós descansamos na certeza de que a presença de cada um de vocês não nos permitirá ficarmos sozinhos diante do caminho que ainda há para percorrer. Sabemos que os verdadeiros amigos estarão lá para nos animar com palavras de encorajamento, lembrando-nos do amor e da misericórdia de Deus e ajudando-nos a levantar. Vocês são as centelhas que Deus usa para manter os nossos corações aquecidos. E, diante disso, nosso muito obrigado por fazerem parte das nossas vidas. Então, esse momento agora, ato contínuo a essas homenagens, também será um momento de materialização da gratidão que os formados aqui têm por vocês, pais, família, que entraram inclusive nessa noite como padrinhos, madrinhas, né? Então eles vão, enquanto vamos estar ouvindo um cântico sendo entoado e também cantando, eles descerão para materializar essa homenagem nesse momento. Irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, aceitando assim como és, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção para você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer que em Jesus eu amo você. Graças a Deus, glória a Deus. Os padrinhos e madrinhas podem sentar, os formandos podem vir aqui para frente novamente. É um momento de muita emoção, não é? Porque expressa gratidão e por mais que as palavras sejam realizadas, proferidas, não poderão dimensionar a gratidão da importância de vocês e assim por extensão a família, as famílias aqui presentes.
Nós vamos dar contornos finais ao culto dessa noite de formatura. Eu quero convidar os pastores aqui presentes para que venham até aqui, à plataforma. O pastor Cláudio está ali na galeria, o pastor Manassés também, que é pai da formada, Natália. E se tiver outro colega pastor, vem aqui à frente para que nós possamos aqui impetrar bênção como ministros do Evangelho de Cristo. Imperfeitos nós somos, mas cremos piamente num Deus que é abençoador. E é em nome dele que iremos fazer essa impetração à turma aqui presente. Então, deixa eu deixar com vocês aqui 2 desafios. 2, rapidamente. E aqui, meus colegas. 2 desafios. Primeiro deles, peça ainda hoje ao Senhor. Chegando em casa, dobre os seus joelhos. Para que, se já existem portas abertas na sua vida, onde você possa entrar, em termos de trabalho, de uma nova colocação, que outras sejam abertas. E que sejam fechadas aquelas que vocês não devem entrar. Porque pelo fato delas se abrirem, não quer dizer que você tem que entrar. Que você tem esse discernimento do Senhor. Senhor, me faz entender a porta que eu devo entrar e a porta que, embora esteja aberta, eu possa dizer não. Parece ser luxo, né? Mas nem toda a porta aberta você tem que entrar. Agora, se ela está fechada, eu lembro de um texto da palavra de Deus que diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. É o Deus que abre portas. No sentido de você concretizar sonhos. De você poder realizar aquilo que você sonhou em termos de profissão. Ajudar a gente na sua área de trabalho. E você também poder pagar contas, né? Que é fundamental. Então, faça isso hoje. Até aqueles que já estão na segunda graduação. Dobre os joelhos hoje. Senhor, peço em nome de Jesus. Me dê esse discernimento. Me dê essa graça. Segundo, trabalho voluntário. E é bom que eu estou olhando aqui para muitos de vocês que já prestam. Aqui na igreja. Voluntariamente. O sorriso de uma criança ou de um adulto numa ação de vocês é o grande pagamento. É o grande pagamento. Às vezes não há nem o esboçado do obrigado. Mas só o fato de você participar de uma ação solidária, você já recebeu. Você já foi enriquecido com aquilo ali. Não é? Então, aos que estão fazendo, continuem. E aos que ainda não fazem, por algum motivo estão entrando agora, não sabem como fazê-lo ainda, nós sabemos. Então, participe. Participe. Seja aqui, em Aracaju, no estado, no Brasil, no mundo. No mundo. Tá certo? Esses 2 desafios, eles são, penso eu, plenamente possível de vocês fazerem, não é? E o que aqui no segundo alguns já estão fazendo. Eu vou pedir à turma que se coloque em pé, por gentileza, sua turma, e os nossos pastores, vamos aqui ficar voltados para eles, e vamos orar e abençoá-los agora, em o nome do Senhor Jesus, estendendo as nossas mãos. Estendamos nossas mãos agora. Senhor Deus, como ministros do Teu Evangelho, nós, ó Deus, levantamos a nossa mão, é mão de homem, mas cremos que a Tua mão poderosa, a mão divina, a mão maravilhosa, a mão que abre porta, a mão que fecha a porta, a mão que traz sucesso, a mão que dá vitória, a mão, Senhor, que fez com que estes formados chegassem até aqui, ela está sobre os Teus servos aqui nessa noite, ela está sobre essa turma. Nós, ó Deus, rogamos a Tua bênção sobre eles. Nós, ó Deus, clamamos em nome de Jesus pela Tua graça fortalecedora, fazendo com que eles desempenhem, aqueles que já estão desempenhando há um bom tempo, e outros, ó Deus, possam fazê-lo na plenitude da Tua graça, abençoando gente, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, e nós, pois, os abençoamos agora, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e podemos todos nós dizer, amém, graças a Deus, glória a Deus. Os colegas podem sentar, e nós vamos então, e vocês também, porque nós vamos aqui rapidamente, antes de encerrarmos, e termos fotos, né? Eles não vão fazer o recepcional, a saída, para justamente você, família, poder chegar até aqui, tirar uma foto, registrar esse momento. Mesmo que já o fizeram na colação de grau, em outra, na formatura, enfim. Essa noite eu comecei dizendo que é a formatura mais emocionante que eu participei. Então ela é diferencial nesse aspecto, tá certo? Mas eu quero aqui estender minha gratidão, a minha profunda gratidão,
não é? Porque primeiramente vocês toparam, não é? E assim, algo bem corrido, bem corrido, né? Algo que não deu tempo de pensar muito, mas aqui estão, né? Vocês aqui toparam e vieram, e que bom, né? Isso aí. Segundo, porque todo o serviço que vocês viram hoje, cerimonialista, louvor, a transmissão, o som, né? Lá embaixo, os recepcionistas, né? Todos eles voluntários. É como a gente sonha que a igreja seja em muitos aspectos, e de fato foi nessa noite, né? Coisas até preparadas hoje, e teve gente que disse, não, eu estou junto, né, pastor? Pode contar aí. Então, que Deus abençoe cada um, tá certo? Aos funcionários também que nos deram suporte, não é, para que chegássemos até aqui, a parte do louvor, do instrumental. Deus abençoe cada um de vocês, não é? Nesse presente que vocês deram à turma, nós demos, e eles receberam com muita alegria. Então, muito grato, não é, por essa noite podermos estar celebrando dessa forma, não é? E a primeira igreja, agora falo não como um pastor, mas como um integrante, porque fez por onde pudéssemos ter essa noite sendo realizado este culto, não é? Nós vamos então aqui nos colocar em pé e vamos então ter a nossa saída, não é? Aliás, o encerramento e só com uma oração de despedida, ao tempo que depois vocês poderão vir para cá, não é? E registrar fotos aqui, tá certo? Senhor, muito obrigado por tudo que fizemos aqui, realizamos, ouvimos, cantamos, e tudo isso redunda para a tua glória, porque o Senhor é que é digno de todo louvor e de toda gratidão nossa, Senhor, pela vitória dada a esta turma, Senhor. Muito obrigado, ó Deus bendito, dá-nos sempre um coração grato, um coração sábio, ó Deus, e que a bondade tua, Senhor, seja, por tua misericórdia, presente em nossa vida, e nós venhamos a reconhecer o teu cuidado em todo o tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grato a todos quantos se fizeram presentes, convidados, familiares, Deus abençoe. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite, vi diante de mim. Eu entrei em batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar para trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não eu vim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Oh, 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 vejo vitória se hoje eu olho pra trás. E à minha frente eu sei que existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não eu vim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Oh, 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 oh.
E ao olhar pra trás tudo